Dr. Helder Fragoas, seja bem-vindo. O senhor é advogado assistente da acusação. É isso mesmo, Manuel Luís Goxa. Eu fico muito surpreendido. Acho esta reportagem interessantíssima. É muito importante que o Manuel Luís Goxa, que a Cristina Ferreira, que a TVI estejam a divulgar este caso profundamente dramático já de porque matricídio. É um jovem que está preso que continua a dizer que não foi ele que cometeu o crime, não é? Acima de tudo, é uma pessoa que está no cemitério. Acima de tudo, Morta à catanada. É uma pessoa que estava ao computador a ver as fotografias do neto que tinha 3 semanas e que foi atacada à traição e que agora está no cemitério, que foi barbaramente assassinada aos 53 anos. Não havia... Eu acho que há explicações para estes casos de matricídio. O Dr. Quintino Aires conhece melhor do que eu estas situações e sabe melhor do que eu que este sufixo SIDA, com C, naturalmente, significa a morte, qualifica a morte. Nós, quando dizemos inseticida, é aquele que mata os insetos. O fungicida é aquele que mata os fungos. O herbicida é o que mata as ervas, não é? Portanto, sempre por referência a seres vivos. Mas, agora, quando estamos a falar de matricida, é que é algo de profundamente dramático e estatisticamente muito raro. Eu acho que há explicações para esta situação concreta. Mas quais são para si as explicações? Ou não os pode dizer? É porque até ser condenado em tribunal ele é inocente. É isso mesmo, Manuel Luís Goxa. É isso que eu acho que é fundamental salientar. Até ele ser condenado em tribunal, e embora eu esteja do lado oposto, não é? Eu tenho que respeitar a presunção de inocência dele. E por isso é que me parece estranho que agora surja esta senhora, Dona Vanessa, que eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu vejo aqui na televisão o André Matos, o tal que está preso há 1 ano, o arguido, acusado de matricídio, teve 4 namoradas. Foi a Mónica, foi a Raquel, foi a Sónia e foi a Diana, que na passagem do ano ia morrendo, ia sendo assassinada. Na passagem do ano 2012, 2013, ela apanhou o susto da vida dela e ela contou em tribunal, estava com o indivíduo que é arguido, não é? E ia morrendo, ia sendo morta. Felizmente conseguiu escapar. Mas ele só teve 4 namoradas. Aparece aqui uma Vanessa, não sei quem é. É isto que me indigna. A uma semana... Sim, mas também não pode dizer que não foi namorado, ou pode? Consegue afirmar isso? Eu posso dizer que o André relatou, ao longo deste ano, desde que está preso, pormenores sobre as suas 4 namoradas. Nunca incluía ela. Nunca falou nesta senhora. Descreveu tudo com grande detalhe. Viveu 1 ano com uma delas. Viveu 7 meses com outra, até àquela fatídica passagem do ano que terminou de uma forma, enfim, tão dramática. Mas o que o senhor está a dizer é que ele tentou matar também uma namorada? É isso? O que eu estou a dizer é que ouvi no tribunal, e qualquer jornalista que lá esteve... O testemunho da namorada. Ouviu o testemunho da namorada, e o que eu estou a dizer é que foi extraída uma certidão, obviamente, para um novo processo criminal relativamente a esses factos. Mas também isso nada indica em relação ao crime que ocorreu com a mãe do E isso é aqui com o Dr. Quintino Aires. Os antecedentes de violência... Portanto, eram useiros e vezeiros, Os antecedentes de violência... são importantes ou não, não sei. Isso é com o Dr. Quintino Aires. O que eu sei é que a colega do Dr. Quintino Aires, em tribunal, disse o seguinte: há um grande risco de violência relativamente a este recluso, caso se venham a provar os factos. E esse risco aumenta no dia em que ele sair da prisão. Estava aqui a pensar até que ponto, Dr. Quintino Aires, é que estes indícios de violência, de agressividade no caráter de uma pessoa depois não vão ajudar em tribunal. Há inimputabilidade, por exemplo. Sim, mas nós não temos muitos sinais de agressividade neste rapaz.
não é? Estamos agora a ouvi-lo falar, o doutor, sobre essa questão dessa agressividade. A mim não me espanta, e já o tenho dito várias vezes aqui, que aconteçam duas coisas. Que um filho mate a mãe. Demorei um bocadinho a dizer, porque na verdade choca-nos. Não me espanta, mas choca-me. Mas porquê é que não espanta? Porque na verdade isso vai-se repetindo, isso acontece, não é? Mais do que Mesmo de que para as falar. pessoas de fora ele falasse sempre com muito carinho da mãe. Esta é outra questão. O povo diz que quem vê caras não vê corações e até a própria palavra personalidade. Mas a personalidade era alguém muito meigo. Personalidade vem da palavra persona, quer dizer máscara. Nós nunca mostramos exatamente o que lá temos dentro. Só quando estamos em situações de tensão, em situações emocionalmente fortes, é que o nosso comportamento vem ao de cima. Mas então o que é que pode levar um filho a matar a mãe? Não gostar dela, estar zangado com ela, sentir-se frustrado, não, como se diz na comunicação social, querer dinheiro e ela não lhe ter dado. Agora, atenção. Ou seja, coisas aparentemente simples. Os mais simples. E como já tenho tido a oportunidade de dizer aqui, cada vez vamos encontrar isso com mais frequência, porque cada vez se forma menos vínculo entre filho e mãe. Agora, também queria dizer que o facto de haver um potencial de violência muito grande em alguém, nomeadamente neste rapaz, não significa que tenha sido ele a cometer os crimes. Não é? E é por isso que tem que ser apurado em tribunal, exatamente, não é? E isso nunca devemos esquecer. Não me surpreenderia se percebesse, de facto, foi ele que cometeu o crime. Por isso é que isso existe. Porque repetidas vezes vemos isso. Porque cada vez temos mais casos em que não há um verdadeiro vínculo entre filhos e mãe. Ainda que isso nos pareça tão estranho e não haja espaço na nossa cabeça para entendermos isso. Porque, apesar de muita gente dizer que ele era muito meigo, muito doce, como ouvimos ali uma rapariga a dizer, ele falava muito bem da mãe. Personalidade quer dizer máscara, e só conhecemos o outro numa situação de tensão. Uma coisa é aquilo que nós dizemos, outra coisa é aquilo que nós fazemos. E que fazemos. Exatamente. E, portanto, não sabemos se com a mãe ele tinha tensões que não teve com esta rapariga, portanto ela não teve a oportunidade de ver. Agora também é interessante aqui referir, penso que ainda não havia referido, que o advogado está aqui também em nome do próprio pai deste jovem, não é? É verdade. Mas ele e o pai entendiam-se. Sim, pai o pai e irmã sempre lhe deu emprego. Ele é que, pronto, mas cá está a dar emprego, não significa entender. O pai acredita que ele é o culpado. Não, eu acho que o pai não tem convicções quanto a isso. O pai acredita que o tribunal, de hoje a 8 dias, vai apurar se ele é o autor do crime ou não. Relativamente a esta questão da personalidade, eu tinha muito interesse se o Dr. Quintino Aires me explicasse o seguinte. É verdade ou não, como eu ouço dizer, que há determinadas pessoas com uma certa personalidade que encaram os outros não de uma maneira global, com as suas qualidades, com as suas virtudes, mas também com os seus defeitos, com algumas atitudes menos agradáveis. Haverá alguns indivíduos com uma personalidade tal que apenas fazem uma apreciação parcial dos outros e que quando alguém tem um gesto menos simpático, vão reagir de forma impulsiva e pode ser uma pessoa que ama. Há ou não há aquelas pessoas que num dia dão um beijo e no dia seguinte dão um tiro na cara daquela pessoa? Cuidado, doutor, cuidado. Tem um minuto, até menos um minuto. Há essas pessoas? Com certeza que sim. Este rapaz pode provar-se até em perícias psicológicas e psiquiátricas, que até tem esse perfil. O facto dessas duas condições se verificarem não diz que ele cometeu este crime. Olha, para lhe dar um exemplo a perceber, é como o exame de DNA para ver a paternidade. Consegue-se, com o teste de DNA, eventualmente dizer aquele homem não é pai daquela criança. Mas se o DNA o genoma for compatível, não se pode dizer é compatível, mas não podemos dizer que ele é o pai. Aqui é a mesma coisa. Há essas pessoas que o doutor estava a referir. Este rapaz pode, eventualmente, numa perícia até perceber-se que tem esse perfil. O ter esse perfil não significa que ele tenha cometido um crime. Muito bem. Isso temos de ter cuidado. E é isso que o Tribunal tem que apurar. E é por essa razão que eu creio que a abordagem deste tema hoje, aqui, com esta reportagem, é tão importante, é tão relevante, mas... Então depois do julgamento voltamos a falar. Terei imenso gosto. Muito obrigado, e nós também. Quanto a si, já